Rádio Paulo Freire, a rádio escola da UFPE. A Rádio Paulo Freire apresenta Experimenta. A Faixa Experimenta é um espaço para veiculação de projetos gravados na UFPE e fora da UFPE. A Rádio Paulo Freire apresenta Poetisas do Pajeú. Olá, você está sintonizado na Rádio Paulo Freire, no stream ou no canal do YouTube. Estamos começando o programa Poetisas do Pajeú. São 9 horas em ponto. Eu sou Vivi Maria, poetisa e estudante de jornalismo da UFPE. O programa Poetisas do Pajeú é um especial de 4 episódios e este é o segundo. Você pode nos acompanhar ao vivo toda terça-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos trazer informações e discussões sobre poesia pajeuzeira através de algumas das mulheres que produzem e espalham essa arte pelo Brasil. Ficou interessado? Ficou interessada? Então participe e interaja com a gente através das nossas redes sociais. O episódio de hoje é sobre a voz feminina na poesia. Vamos abordar a conquista de espaço das mulheres na poesia do Pajeú, os temas que elas trazem à tona ao participarem dos circuitos poéticos, a produção e venda de livros e como a poesia pode ser utilizada como um espaço de cura e de luta. Hoje vamos entrevistar a poetisa Daiane Rocha, de Brejinho de Itabira, que também é glosadora e escritora. Ela integra o projeto Mulheres de Repente, um coletivo de mulheres poetisas que leva a modalidade da mesa de glosa Brasil afora. Bom dia, Daiane, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Vivi. Bom dia a todos os ouvintes internautas que estão acompanhando mais uma edição na Rádio Paulo Freire. É um prazer estar nessa manhã de terça-feira, dia 12 de dezembro, falando mais uma vez sobre a poesia pajeuzeira, principalmente sobre a poesia feminina, a potência que é, né, ser poetisa aqui no Pajeú, fazer parte do grupo Mulheres de Repente e divulgar nossa cultura pajeuzeira de improviso para todo o Brasil e também para o mundo. É isso, muito massa. E também estou recebendo a poetisa Milene Augusto, natural do município de Solidão, residente no município de Serrita e também integrante do grupo Mulheres de Repente. Bom dia, Milene, seja bem-vinda. Bom dia, minha gente. Gostaria de dizer que é uma honra, né, poder participar desse programa na Rádio Paulo Freire, juntamente com a parceira de trabalho de poesia, Daiane Rocha, né? A gente está aí nessa luta na poesia feminina, nas mesas de glosas. E vamos embora. Vamos nessa. Daiane, você tem como abrir a câmera? Vivi, se eu abrir, a internet vai cair, porque já está travando só com o áudio. Então é um risco, assim, eu abrir e sair, ficar caindo, não conseguir voltar. Tá certo, tá certo. É um risco que eu prefiro não correr. Tá certo. Então vamos dar prosseguimento. Daiane, você é uma poetisa que ocupa um espaço de destaque na poesia do Pajeú. Ao seu ver, quais são os espaços ocupados pelas mulheres poetisas? Deve travar aqui para mim, eu não consegui entender. Eu vou repetir a pergunta. Ao seu ver, quais são os espaços que as mulheres já ocuparam na poesia?
Acho que Olha, na verdade, todos os espaços possíveis já foram ocupados, né? Antes mesmo de mim, das componentes do grupo Mulheres de Repente e de outras tantas mulheres da minha geração, né? A gente pode citar um exemplo de Anita Catota, né, que já passeou pela poesia de improviso, pela cantoria, Luzia Batista, que também era repentista. A questão não é o lugar que a gente conseguiu ocupar, a questão é o lugar que a gente conseguiu permanecer, né? Porque passar, a gente pode passar, assim como elas passaram, né? Só que por conta do patriarcado, do machismo, essas mulheres não conseguiram permanecer nesses locais, né? A Anita Catota foi impedida de seguir com a profissão dela, né? De repentista, né? Porque o pai, o esposo tinha essa preocupação, essa insegurança de Anitta acabar, né, atuando mais do que eles, né? Assim como Luzia Batista, assim como outras. Partindo para o lado da declamação, que também escreve, mas declamava muito, assim, tem Severina Branca, né, que foi e é uma grande representação na nossa poesia pajéuzeira, mas aí já não é com viola, né? Severina já é mais a parte da poesia declamada, a poesia que é escrita, como a gente costuma dizer, poesia de gabinete. E aí tem a gente que chega no ambiente da mesa de glosa, né? Que até então, até junho de 2013, não tinha participações femininas nas mesas de glosas, aqui no Pajeú, e que também é uma modalidade de poesia que, da forma que acontece, com a frequência que acontece, no Brasil inteiro só existe aqui no Pajeú, né? Recife tem algumas atividades de mesa de glosas, mas são assim, mesas esporádicas. Aqui no Pajeú a gente vê com maior frequência. E aí quando a gente chega na mesa, né, Helenilda e eu, chegamos com mais duas companheiras, mas desistiram logo no início. Na segunda mesa de glosas, uma já desistiu assim que acabou a primeira e a outra desistiu na segunda mesa. Então, Helenilda e eu conseguimos permanecer. E aí essa nossa permanência com muita resistência, muita luta, foi que trouxe, né, aos poucos, assim, todas as outras componentes que hoje faz parte do grupo Mulheres de Repente. Muito massa. Respondeu. Milene, você poderia falar para a gente um pouco sobre como é assim a organização e como funciona a mesa de glosa? Sobre a arte de fazer o verso, de fazer a poesia de improviso, é uma coisa muito particular, porque cada um de nós tem uma forma, né, de elaborar aquele pensamento. E tipo, a Helenilda, ela começa fazendo o verso pelo final. Ela começa pelo final e termina pelo começo. Então, acho que é uma forma muito particular. Mas sobre a estrutura, como funciona, a organização da mesa, um mediador. A gente tem a nossa mediadora, que é a Luna. Ela traz o mote, que a gente só vê na hora, esse mote só tem conhecimento na hora. O mote é o tema da estrofe. Ela traz aquele mote para a mesa de glosa. E a partir daquele mote a gente vai elaborar uma décima em 7 sílabas poéticas dentro daquele tema. A gente não pode fugir daquele tema e é tudo de improviso. E a gente elabora aquela estrofe tudo na mente, não usa caneta, não usa papel, não usa nada. Então é tudo na mente. E a gente faz aquele improviso na nossa mente, decora, levanta e declama. E
interessante que na mesa feminina a gente só diz o nosso verso, nossa estrofe, quando todas as outras meninas estão prontas. Então, isso mostra o companheirismo que a gente tem, né? Já isso não funciona nas outras mesas, quando é uma mesa mista, né? Quando é uma mesa só de homens, porque até então só tinha homens, né? Na mesa de glosas, no verso de improviso, mas só que a nossa mesa feminina tem esse companheirismo, né? De entender que o lado da outra, entender que cada uma tem o seu tempo de elaboração, o seu tempo de pensar. Nossa, que lindo isso. Daiane, você pode nos contar e contar para o nosso ouvinte um pouco sobre como foi o começo, assim, que você começou a participar na mesa de glosa e também como foi que surgiu o Mulheres de Repente? Vivi, desde quando me entendo de gente, feito diz o povo, eu me vi assim muito atrevida para querer fazer as coisas, sabe? Eu comecei a ter um incentivo, não com poesia, mas em questão de público. Na escola, né, desde muito nova, eu participava minha professora do primário, que na época era de primeira a quarta série, via que eu tinha muita vontade de desenvoltura para estar realizando determinados papéis nas peças teatrais da escola. Então, aquilo me instigava. E aí, lá para bastante, quando eu já estou com 13 anos, eu já comecei a escrever algumas poesias. Porque aqui no Pagéu é natural, né, que a gente fale muita coisa metrificada sem perceber que está falando metrificado. Isso já é natural nosso. E aí eu comecei a escrever, tirar onda na escola, eu já estava nessa época estudando na cidade. E comecei a mostrar essas poesias para Genesi Cristóvão, que é um poeta daqui, de Brejinho, né? Eu moro em Brejinho, de Itabira. E aí Genesi começou a me levar para as cantorias, me levar para todos os eventos que tinha aqui no Pajeú. Dizia que eu também escrevia, que eu declamava, então as pessoas queriam saber quem era. E aí ele também me levou para uma mesa de glosas para assistir, né? Que em Itabira tem a Missa do Poeta, organizada pela APTA, Associação dos Poetas e Prosadores de Itabira. E dentro da festividade dessa Missa do Poeta, que é em homenagem ao poeta Zé Marculino, existe a mesa de glosas, que na época era mesa masculina, né? Porque não tinha nenhuma mulher ainda que participasse da atividade. E quando o Genesi me levou para a mesa de glosa, eu não lembro qual era a edição agora, que já estava, né, são 35 anos de festa e 27 anos de mesa de glosa. E o Genesi me levou e eu fiquei assim inquieta, porque só tinha homem na mesa de glosa. Aquilo me estressou, causou muito desconforto em mim. E eu lembro de dizer assim a Genesi, eu vou participar dessa mesa. E como ele sabia que eu era atrevida, ele só disse assim, tu vai, eu disse, eu vou. E o universo escutou, entendeu, e no ano seguinte, né, estava eu numa mesa de glosas, não nessa de Itabira. Nessa foi um processo muito demorado para entrar, que envolveram muitas coisas, mas aí no ano seguinte, que era 2013, eu participei da primeira mesa de glosa, né, mista, juntamente com Helenilda Amaral, e até hoje a gente permanece fazendo mesa de glosa no Brasil afora. Nossa, que massa! E você, Milene, como foi o seu início, assim, na poesia e na mesa de glosas? Bom, eu comecei a fazer os primeiros versos na escola aos meus 12 anos de idade, por aí.
Tinha uma Olimpíada de língua portuguesa na escola e era para falar sobre o lugar onde eu vivia. Aí eu fiz o meu verso, não sabia de estrutura de nada e não foi classificado, inclusive. E no ano seguinte teve um recital na escola, eu apresentei aquele verso que eu tinha feito e mais outros, e uns cantadores que estavam no recital da escola disseram que eu tinha futuro. Aí eu comecei escrevendo. Um professor de geografia, ele que trabalhava na escola onde eu estudava, ele também escrevia, era poeta, é ainda, né? E me ajudou, me auxiliou bastante, me ensinou sobre a estrutura da cestilha, sobre rima, sobre métrica. Aí eu comecei escrevendo. E depois quem me auxiliou bastante foi o poeta de Recife, Paulo Moura. Eu apresentava meus versos para ele, tudo que eu escrevia, e ele corrigia e me ajudava muito. E depois também quem me auxiliou bastante foi o poeta Andrade Lima. E eu comecei escrevendo e aprimorando. Depois, aos meus 16 anos, eu comecei a participar dos eventos. O primeiro evento que eu participei fora da minha cidade foi o Balé Cultural, na cidade de Tuparetama. E depois passou um tempinho, no ano de 2018, e a poetisa Lenilda Amaral, que faz parte da mesa, né, que foi uma das primeiras a estrearem na mesa, juntamente com Daiane, ela fez o convite para mim, dizendo que precisava de mais mulheres na mesa. E ela perguntou se eu tinha a coragem, né, de participar. Aí eu peguei e fui, sem saber de nada. E participei da primeira mesa aos 16 anos. Se eu não me engano, foi no dia 20 de dezembro de 2018, na cidade de Ingazeira. Emancipação política lá. Eu estava lá de Francisco Araújo e de outros poetas. Só que não foi uma experiência boa, eu não gostei. Aí passei, acho que quase um ano sem participar de mesa de glosas, ninguém me chamava também. Aí me chamaram para participar de uma mesa na cidade de São José do Egito, né? Que era até uma feira literária, se eu não me engano. E só tinha eu de mulher nessa mesa. Eu acho que era 4 ou 5 homens, por aí. E eu também, foi uma experiência horrível. E Daiane até disse, mulher, é porque tu já tinha subido, mas se fosse antes eu teria subido para te ajudar. Daiane estava lá na plateia assistindo. Aí eu passei mais um tempo sem participar. Acredito que nesse mesmo ano, ou foi no outro, teve uma mesa feminina em Afogados da Engazeira, no Festival Sertão Alternativo, e foi ali que eu vi que eu poderia continuar participando das mesas, que eu tinha a capacidade de enfrentar esse desafio. E assim eu continuei, porque eu senti aquela energia boa, aquele companheirismo, aquele incentivo das mulheres na mesa. Foi ali que eu vi que eu poderia continuar participando. E assim, eu pensei muito em desistir, porque eu escutei muitas críticas não construtivas. O pessoal vinha falar, fulano estava dizendo que tu não tinha nascido para isso, que tu não sabia fazer verso, que não sei o quê. Eu disse, eu sei que eu não sei, só que eu posso aprender. E assim eu continuei. E hoje eu tô, acho que 2018 para cá tem quantos anos? 5, 6 por aí, né? E tô aí na estrada com as meninas. A gente já participou de grandes eventos nacionais, né? Elas me dão uma força enorme. Eu me inspiro muito nelas desde o começo, principalmente Daiane e Helenilda, que foram as primeiras que eu conheci no mundo da poesia. Helenilda é locutora e desde criancinha eu escutava ela na rádio, né, com o programa dela lá, e eu sempre fui encantada pela poesia, pela cantoria, e hoje a gente tá aí na estrada, né, eu andando, viajando pelo Brasil com as poetisas que eu sempre fui fã. Isso é um sonho realizado, né? A poesia transforma muito a vida da gente. São grandes sonhos que a gente pensa até que, sei lá, é uma coisa incrível. A poesia é uma magia, na verdade.
Nossa, que lindo isso que você está contando. Tayane, conta assim um pouco como foi o começo que vocês começaram a se estruturar no Mulheres de Repente. Acho que há conexão. O grupo demorou assim para ser formado justamente porque Helenilda e eu nós começamos juntas, né? A gente completou 10 anos de mesa de glosas no mês de julho. É um rojãozinho já. Quando você vai parar, né? Para ver muitas mesas de glosas. Mas que para a chegada de outras poetisas era questão assim de anos para aparecer outra, né? Milene apareceu recente, mas Milene demorou para participar de outra mesa de glosas, para ficar ativa, né? No universo da mesa de glosas. A mesma coisa aconteceu com Erivoneide, né? Depois que de Helenilda e eu surgiu Erivoneide, que fez uma mesa de glosas em Fortaleza, junto comigo e com a Helenilda, e depois dessa mesa ela passou mais de ano sem participar da mesa de glosas. Então, assim, era difícil, eu me preocupava muito com isso, porque eu sabia da dificuldade que era, né, para nós duas. Teve um período que a Helenilda teve que se ausentar das mesas para cuidar do filho que ia nascer, então eu fiquei sozinha. E foi muito difícil para mim, porque eu carregava a carga todinha. Eu tinha que estar lidando com as questões da minha família e não querer que eu saísse, né, para estar me apresentando fora, porque eles não me apoiavam. Tinha a questão de chegar na mesa de glosa, sofrer muita pressão assim por parte de alguns poetas que não me aceitavam ali. Parte da plateia que também não estava acostumada a ver uma mulher na mesa. Então era pressão de todo lado. E aí eu ficava muito agoniada em ver a demora de chegar novas poetisas na mesa de glosa, novas glosadoras. E depois que foram surgindo, né, assim, chegou Milene, chegou Erivoneide, retornou, Francisca chegou, e por último Tainara. Então foi quando Luna tinha um projeto que era de repente uma glosa, que aí era com mesa mista, na verdade, que era a Helenilda e eu, que já fazia parte de algumas mesas de glosa fora aqui do estado de Pernambuco, como Salvador, Teresina, né? Mas ainda assim tendo que levar os homens para participar. E quando Luna vê assim que tem outras mulheres que a gente foi dizendo a ela, ó, tá aparecendo essa, aí Luna teve a ideia de dizer, não, então vamos fazer um grupo de mulheres glosadoras, porque se tem outras mulheres glosadoras, por que aqui tem que estar colocando os homens, né? Se já tem elas. Então, Mulheres de Repente, que acho que começou por volta, se eu não me engano, começou em 2017 para 2018. Eu acho que foi em 2018 que começou a, de fato, ser o grupo Mulheres de Repente. Então, ainda está recente o grupo, né? Só são 6 poetisas glosadoras que participam desse grupo. Infelizmente, ainda é um número pequeno, mas é o que a gente tem por enquanto. São essa quantidade de poetisas participantes. Nossa, muito bom ouvir a história de vocês. Milene, você pode contar assim, para o nosso ouvinte quais são os temas que vocês abordam nas mesas de glosa de vocês, no geral assim, e são diferentes esses temas dos temas que eram abordados nas mesas mistas ou nas mesas só de homens? Sim, porque
na mesa mista, ou na mesa que só tem homem, geralmente eles abordam os temas centrais, são a roedeira, cachaça, mulher, deixa eu ver o que mais, desafio para rebaixar o outro, né, dizer que é melhor do que o outro, são esses temas centrais. Já na nossa mesa, na mesa feminina, a gente aborda temas atuais, temas políticos, temas sobre a sociedade, tem a poesia erótica, também a gente fala de amor, a gente fala sobre tudo. Só que os nossos temas centrais são sobre essa repressão, sobre o machismo, sobre os desafios que a gente enfrenta. Então, nossa poesia é como um protesto, sabe? Então, acho que tem essa diferença. Tem gente até que estranha, né? Porque são pessoas acostumadas com as mesas que não abordam esses temas. Não sei, acho que com receio, não sei. Mas só que a gente não tem medo de abordar temas como estes. O machismo é um dos temas centrais, porque a gente enfrenta muito preconceito, a gente enfrenta muito desafio, principalmente por ser mulher, né? Porque a gente está ocupando um espaço que era só de homens, né? Só os homens participavam, só os homens podiam cantar de viola, só os homens podiam participar de mesas. Enfim, é um protesto. É um desafio muito grande que a gente enfrenta, porque não é fácil estar ali, né, abordando esse tipo de tema, porque é um desafio que é enfrentado todo dia e que a gente vai para lá justamente para tentar quebrar essas coisas, esses tabus. E Daiane fala muito sobre a poesia erótica, é um tema que ela gosta muito, né? Que ela se identifica. Eu gosto de falar de saudade, de amor. Erivoneide tem o tema dela, é o sertão, Helenilda também. Então, cada uma se identifica com um tema. Nossa, que interessante isso. Vou até aproveitar a sua resposta e puxar uma pergunta para a Daiane. Daiane, qual é a importância que você vê, assim, trazer essa questão da poesia erótica feita por uma mulher na mesa de glosa? Porque eu já acompanhei algumas, eu vejo que os homens falam muito sobre isso. Mas é interessante também ter uma mulher falando. O que é que você diz a respeito disso? Vivi, quando eu estava na mesa de glosas, eu tinha... E quando só tinha, assim, na mesa de glosas que eu estava com os homens, né? Eu ficava pensando assim, além do fato de ser mulher, qual vai ser meu diferencial na mesa de glosas? Porque eu já observava que cada um se identifica mais com um tema, né, que é abordado durante os motes na mesa. E aí eu ficava tentando buscar, né, onde era que eu ia me identificar melhor. Sertão, eu nem inventei, graças a Deus, de seguir, porque é um tema que eu gosto de falar, mas eu não fico muito travada, sabe? Para falar assim das coisas do sertão. Até hoje eu tenho pouca coisa em relação ao sertão. E já tinha outros grandes poetas, né, há muito tempo falando isso, melhor do que eu, digo, por aqui eu não vou. E outra coisa também assim que fez com que eu despertasse para fazer, vou botar meu desejo ali, o desejo feminino em primeira pessoa, não da forma como eles abordam, né, de ele estar falando do desejo, né, e coloca a mulher como mais uma, como é que eu posso dizer? Como um objeto mesmo, né? Assim, a forma que muitos temas trazia isso para a mesa, sabe? De ter mote de dizer assim, beijo de mulher casada é perigoso demais, sabe? E entre outros motes que eu não gostava, né, de ser interpretado daquela forma.
Então, achei a necessidade de colocar a gente em primeira pessoa mesmo e falar do eu, do que eu sinto. Isso, para mim, era uma defesa e um ataque na mesa de glosa, né? Porque, ao mesmo tempo em que eu me colocava ali em primeira pessoa, eu também sofri muito assédio, né? Por estar me colocando, né, como a dona do meu prazer mesmo e representando as mulheres que até hoje elas falam, nossa, quando cai um moto assim na mesa de glosas, a gente já fica esperando tua poesia, porque sabe que eu falo mesmo, que eu coloco como se fosse eu e mais outras tantas mulheres. Mas que não foi fácil. Colocar essa poesia erótica na mesa de glosas não é fácil. Trabalhar com poesia erótica, pelo menos para mim, não é, né? Porque os homens interpretam de várias formas. Eu fiz cordel de poesia erótica, então assim, eu ia vender o cordel, tinha macho que chegava para me perguntar assim, você vem junto? Sabe? Se fosse um homem, ele não estava dizendo isso. Mas que aos poucos eu fui mostrando, né, assim, a minha identidade em relação a isso e fui tentando colocar esse macho escroto no lugar deles. Só que não é fácil, não. É uma luta que todas as vezes que eu for dizer numa mesa de glosas, um mote em relação a isso, uma glossa, né, em relação a isso, vai sempre aparecer um engraçadinho para vir me assediar, para vir tentar me tirar o sossego ali, só por conta de uma poesia que eu fiz. Você tem alguma poesia que poderia declamar para a gente, assim, desses temas em relação a ser contra o machismo, ou mesmo os que você faz na mesa de glosas? Em relação a machismo, feito Milene falou, né, tem uma diferença grande na nossa mesa, da mesa feminina para uma mesa masculina e até para uma mesa mista, justamente porque só foi a partir da nossa chegada na mesa de glosa que outros temas começaram a ser trabalhados, né? Como violência obstétrica, como feminismo, ancestralidade, sabe? Irmandade de mulher para mulher, porque isso não era visto na mesa de glosas masculina, né? Os homens sempre procuraram falar de alguns temas que Milena até já citou. E quando a gente chega, né, tem esse outro boom de trazer temas que até então nunca foram trabalhados nas mesas de glosas. Sim, violência não só obstétrica, né, mas também violência contra a mulher no geral. Teve uma mesa de glosas que foi em homenagem à Odília pelo Poesia na Tela, que é uma mostra de cinema que tem aqui em Itabira. E saiu o mote, foi uma mesa virtual por conta da pandemia, e saiu o mote assim, o mote de Giuseppe Macena, que era não consigo namorar tendo uma tela no meio. E eu fiz a glosa dizendo assim, bati uma siririca, olhando para o cabo armado, ele lá do outro lado, molhei mais que mexerica. A minha mão se estica, o dedo treme sem freio, mas não tem toque no seio, nem consigo lhe chupar. Não consigo namorar com uma tela no meio. Isso foi uma mesa de glosa no mote de Giuseppe, numa mesa para Odília. E por aí vai mais um bocado, porque nesses 10 anos outra coisa não. Agora poesia erótica eu fiz nas mesas de glosa. Vou passar a bola para a Milene. Milene, você tem alguma poesia aí que você gostaria de declamar para o nosso ouvinte? Teve em uma das primeiras mesas que eu participei, no caso a terceira mesa, que foi uma mesa feminina, o mote era nosso palco é o sertão, quem ocupa é a mulher. Aí eu disse, a nossa voz predomina em todo e qualquer terreiro
e no solo pajéuzeiro vive a força feminina. Nos foi dada essa sina de fazer o que quiser, e enquanto vida eu tiver, vou versar por este chão, nosso palco é o sertão e quem ocupa é a mulher. Nossa, que lindo. Teve outro que fala sobre roedeira. Deixa eu ver se eu lembro do mote. Ninguém põe tornozeleira no pé do meu coração, isso era um mote. Aí eu disse, sofri muito no passado por quem não me merecia, e quanto mais eu ruía, mais eu queria do lado. Meu peito foi condenado, mas já saiu da prisão. Encontrei minha paixão, me livrei da roedeira. Ninguém põe tornozeleira no pé do meu coração. Nossa, que lindo. E outros só que eu não recordo agora. Que massa. Vou mudar um pouco assim a rota do programa, depois a gente volta mais para a poesia em si. Queria perguntar para a Daiane. Daiane, como você entende, né, a performance poética enquanto trabalho? E quais são os desafios que vocês encontram para viver disso ou para ter algum retorno financeiro disso? Existe algum incentivo? Ô, Vivi, por favor, tem como tu repetir a pergunta? Porque deu uma travada aqui. Tem mesmo? É assim, como você entende a performance poética enquanto trabalho? Né? Quais são os desafios para viver financeiramente disso? Existe algum incentivo? Vivi, a gente tem muitas dificuldades, porque uma delas é a questão de as mesas de glosas não acontecerem assim, vamos dizer que mensalmente, né? Às vezes a gente teve boas apresentações no final de julho para agosto, se não me engano, que foi uma rota que a gente fez lá no Rio de Janeiro, pelo Sesc. Era alguma coisa que estava tendo festival como se fosse um festival de inverno na Serra. E aí nós passamos por 4 cidades no Rio de Janeiro e depois seguimos para São Paulo, para o Sesc CPF e o Sesc Pompeia. E ali foi um período muito bom, porque foram várias mesas de glosas, tipo, a gente em 2 semanas fez mesa de glosas que dava para fazer em 2 meses, ou até mais, né? Assim, pela quantidade de mesa de glosas que a gente vem fazendo. Só que tem essa dificuldade de firmar, por exemplo, um contrato exclusivo só com o projeto Mulheres de Repente, porque não tem essa mesa mensalmente, né? Ou pelo menos que fosse a cada 2 meses, porque aí compensaria, né, para a gente fazer. É tanto que, às vezes, o grupo precisa viajar e nem todas podem ir porque tem outro trabalho, né? Então, a mesa de glosas ou Mulheres de Repente entra como um trabalho extra, não um trabalho principal, né? Além da questão de que, quando a gente começou o grupo, estava na transição do governo de Dilma, para que depois foi o golpe, aí veio o de Temer, né? E já começou toda aquelas peças movidas, principalmente no que envolve dinheiro para a cultura, né? E, infelizmente, veio o governo de Bolsonaro, que acabou com o Ministério da Cultura, então teve todo os cortes que a linha S sofreu, né? O Sesc hoje é quem mais nos contrata para fazer mesa de glosa. Então, com todas essas quedas que teve o Sistema S, fica difícil também para que a contratação do grupo aconteça, porque é uma contratação cara, porque a gente mora no sertão, então para chegar em Recife já é um gasto imenso, né? Levar a gente para Recife é um gasto absurdo. Aí envolve passagem aérea, enfim, são muitos gastos, né? Um gasto alto. Então, a gente não consegue ainda viver exclusivamente da poesia, da mesa de glosas, sem ter outros incentivos, né? Exemplo de Bolsa Família, de trabalhos extras, enfim.
mas que agora com a retomada do Ministério da Cultura, né, e com todo esse apoio que está conseguindo ter retorno, então eu espero que a partir de 2024 seja muito proveitoso para a gente fazer muitas mesas de glosas e conseguir, né, quem sabe, a partir disso, viver só realmente da poesia, que acho que é isso que o grupo quer. É importante, assim, eu acho, falar sobre essa questão também do retorno, porque vocês também são de regiões diferentes, né, de cidades diferentes. Então, tem essa questão logística também para participar dos eventos e tudo mais. Daiane, eu acompanho as suas redes sociais e lá eu vi um vídeo seu declamando uma poesia que fala sobre o desafio de ser mãe solo. Como é para você relatar essa realidade através da poesia? Olha, para ser assim, através da poesia, quando eu estou inspirada, eu escrevo, né, em relação a isso. Mas é complicado. Hoje não está tão difícil para mim sair, porque eu consigo deixar meu filho com outra pessoa para que eu possa, né, ir realizar minha atividade. Só que quando o Ian ainda era mais bebezinho, eu precisava levar ele comigo, porque eu amamentava. Então, assim, eu tinha que estar na mesa de glosa, eu tinha que estar amamentando e tinha que estar pensando na poesia que eu ia fazer ali na hora. Né? Estar com ele ali não era um empecilho, mas que aumentava o grau de dificuldade para mim, né? Porque a atenção se volta para a criança. E no momento de criação eu tinha que voltar a atenção para dois lugares assim extremamente diferentes. Um era a criação da mesa da glosa e o outro era o amamentar Ian e ficar prestando atenção onde ele estava no evento. E isso, mais uma vez, né, volta para o assunto de que as mulheres, né, ficam com cargas muito pesadas, né, enquanto eu tenho que estar levando meu filho, eu tenho que estar deixando com outra pessoa, e essa pessoa que fica é sempre outra mulher, né, que cuida dos filhos. É raro você encontrar um pai ou um companheiro que abra mão também da sua jornada para dizer, não, ela precisa sair, eu vou ter que ficar. E que isso raramente acontece, mas que hoje eu consigo ajustar melhor, mas ainda assim é uma preocupação, né? Quando eu tenho que sair, passar muitos dias fora e deixar Ian, né? Independente dele estar com minha mãe ou com qualquer outra pessoa, não tem como não se preocupar. Mas que procuro também trazer isso na poesia, porque não tem como romantizar a maternidade, ainda mais quando ela é solo, quando a gente tem que fazer outras atividades fora e tem que programar toda a questão de deixar ou de levar a criança com a gente. Sim, muito importante você pontuar isso. Milene, ainda sobre essa questão, assim, você considera a poesia uma forma de cura e de luta pelo direito das mulheres, como você tinha falado anteriormente, que a poesia era um lugar mágico e tudo mais? Com certeza, né? É um lugar de cura, de união, né? De irmandade. E eu considero hoje as meninas da mesa não só parceiras de trabalho, mas é como se fossem minhas irmãs, né? São amigas que eu sei que eu posso contar com elas para qualquer coisa. E eu consigo desabafar quando eu estou com algum problema, eu desabafo com elas. Já teve vezes de eu estar um pouco angustiada e eu conversar com as meninas na mesa tomando café e aquilo sumir, né? Eu senti um alívio grande. Então, a poesia, ela fez uma transformação muito grande na minha vida, né? Conheci pessoas extraordinárias, fiz grandes amizades. Meu esposo é poeta também, né? Então, a poesia
trouxe essas coisas para mim. Hoje eu sou o que sou o ser humano que sou por conta da poesia, né? Minha infância não foi fácil, teve grandes problemas, principalmente por conta da separação dos meus pais, e através disso desenvolvi alguns traumas, né? Porque acho que isso acontece com quase todo mundo que sofre com esses problemas na infância. Mas só que a poesia, para mim, foi como um remédio, né? Que vive me curando, dia após dia. Através dela eu encontro um refúgio, uma libertação. Nossa, que importante isso. Você poderia declamar mais alguma poesia sua? Sim, teve uma que eu fiz numa mesa, acho que foi em São Paulo, se eu não me engano, não lembro, que eu disse: me achei insuficiente diante das provações, mas nas minhas orações Deus disse: de novo tente. O que eu vivo no presente nem nos sonhos eu vivi. E se 10 vezes caí, mais 20 eu me levantei. Nos espinhos que eu pisei, só eu sei o que sentei. Nossa, que lindo. Tem uma cestilha que eu fiz, eu disse: a poesia é a cura que tenho para os dias meus, a mais perfeita oração para crentes e ateus, e quanto mais eu escrevo, mais fico perto de Deus. Nossa, que lindo. Daiane, você poderia declamar também? Vivi, eu posso, mas vou declamar um soneto, porque esses de mesa de glosas desculpa, eu não decoro assim. Às vezes eu lembro uma coisa ou outra, mas agora se for para puxar mesmo eu não lembro não. Mas tem um soneto que eu me identifico muito com ele, que é o que é poesia. Eu disse assim: poesia é viver sem sentir medo, e sentir que o medo é companhia, é viver procurando a calmaria que nos acha escondendo algum segredo. Poesia é chorar sobre o enredo que a vida escreveu sem dizer nada. É sentir todo o peso da pancada quando a dor sobre nós chega mais cedo. Poesia é sentir a lacridade como fosse um cavalo em liberdade, galopando sem pressa e sem demora. É viver remedando o próprio encanto, é sorrir e chorar sobre o seu manto e parir um soneto sem ter hora. Que lindo. Daiane, você tem aí à sua disposição a poesia que você fez sobre ser mãe solo? Eita, Vivi, nem eu tenho ela, nem eu sei decorada aqui perto. Então tá certo, a gente fica para uma próxima. Daiane, agora você foi uma das organizadoras do livro Coletânea das Flores, lançado em 2017 pela CEP. Como foi o processo assim, para a publicação desse livro? Você pretende publicar outros? Vivi, foi muito massa conhecer na poesia mais íntima, assim, das meninas que participaram dessa coletânea. Eu estou terminando o meu livro já, e já está no processo de revisão, que será lançado agora no primeiro semestre de 2024. E é um projeto também fazer o volume 2 da coletânea, né? Colocar outras poetisas que não conseguiram participar da primeira edição, né? A exemplo de Milene e Francisca Araújo e tantas outras, e colocar no mundo. Também vai ter, né, o lançamento do nosso documentário, né, do Mulheres de Repente, mas são muitos projetos que a gente tem para o ano que vem, né? Tem um livro individual também de Helenilda, e por aí vai. Mas eu quero sim fazer em 2024
o volume 2 da coletânea. Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo mesmo, porque já estou esperando. Milene, ao seu ver, quais são os passos que ainda falta para a gente incentivar, de alguma forma, mais mulheres a ocupar um espaço de protagonismo na poesia? Acredito que é o incentivo, né? Hoje a gente tem um projeto com oficinas de cordel, né? Que inclusive mês que vem, na festa de Loura, a gente vai estar lá com as oficinas. Acredito que são 3 dias, se eu não me engano, de oficina de cordel. E isso é uma forma de incentivar outras mulheres, outras pessoas a fazerem poesia. A gente vai ensinar também como funciona a poesia de improviso. Os participantes das oficinas vão elaborar os seus versos a partir do que a gente vai ensinar nas oficinas. Então, isso já é uma forma de incentivo. Assim como outras pessoas, outros poetas, podem também utilizar o seu conhecimento a favor da poesia, né? Incentivar outras pessoas, promover também oficinas nas escolas. E, inclusive, foi na escola que eu aprendi, né, a fazer poesia, que eu fiz os meus primeiros versos. Então, eu acho que seria uma forma de incentivar, como eu posso dizer, a criação de novos poetas com as oficinas dentro das escolas também. As oficinas nesses eventos que tem, como a gente teve os projetos aprovados pela Fulcultura, então a gente vai levar essas oficinas para a cidade de São José, Afogados, Dengazeiro e Itabira, tudo no ano de 2024, assim como a gente levou para o Rio de Janeiro, para 4 cidades do Rio de Janeiro e também para São Paulo. Nossa, que massa! Vou agradecer. Meninas, muito obrigada, Daiane e Milene, por disponibilizar o tempo de vocês e bater esse papo com a gente aqui na Rádio Paulo Freire, no streaming e também no nosso canal ao vivo no YouTube. Daiane, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Como as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho? Eu até pedi licença para a Milene para fazer uma correção, que Milene falou que vai ser a oficina de cordel. É a oficina de mesa de glosas. De mesa de glosas voltado para mulheres. Será essa oficina que vai acontecer aqui no Pajeú, em 3 cidades, São José, Itabira e Afogados. E eu tenho fé que a partir desse trabalho, dessas oficinas, né, novas glosadores surgirão nas futuras mesas de glosas. A gente tem um grupo no Instagram, Mulheres de Repente. É só colocar Mulheres de Repente, vai aparecer uma foto lá com um monte de mulher bonita, que com certeza é a gente. E lá na descrição do Instagram tem o perfil de cada uma das poetisas que participa do projeto, né? Mulheres de Repente, e que tem os seus trabalhos individuais, né? Eu procuro sempre postar alguma coisa no Instagram e hoje é a minha maior ferramenta, né, de divulgação de poesia. Então, tá lá, Daiane Rocha, poetisa, Daiane com Y. E é isso. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada pela paciência e que, se Deus quiser, nós vamos conversar ainda muito mais aqui pela Rádio Paulo Freire. Obrigada, Vivi, a todo mundo que está nos acompanhando, a todo mundo que está nos bastidores da rádio. Eu que agradeço, Daiane, muito obrigada. E você, Milene, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? E, como Daiane falou, né, tem seu Instagram, mas pode divulgar o seu específico para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho. Meu Instagram é Milene_Augusto__. É só colocar Milene Augusto, então, que aparece. Ou então Instagram do Mulheres de Repente, e lá tem o @todomundo,
Então sigam todas as poetisas, acompanhem o trabalho delas, isso também é uma forma de incentivar. E para encerrar, eu só gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade e que em uma próxima oportunidade a gente possa se encontrar novamente. Nossa, muito obrigada. Entrevistamos as poetisas Daiane Rocha e Milene Augusto. Chegamos ao fim de mais um episódio do programa Poetisas do Pajeú. Dessa vez foi a voz feminina na poesia. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou pelo streaming da rádio ou pela live no YouTube. E Rádio Paulo Freire, Universidade Federal de Pernambuco. Humor, rádio arte e música experimental no ar. Toda terça, às 13 horas, uma nova aventura sonora para ouvidos inquietos. Com apresentação